Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo sobre teoria da pena. Na gravação de hoje, no vídeo 2, vamos falar sobre as espécies de penas. Então temos lá no artigo 32 do Código Penal. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Só que nós não podemos esquecer da pena de prisão simples. Embora ela não esteja no rol do artigo 32 do Código Penal, ela ainda existe no nosso sistema jurídico. Basta consultarmos a Lei das Contravenções Penais, que prevê a pena de prisão simples. E sobre ela nós iremos falar aí ainda hoje, um pouquinho ali pela frente. Vamos falar um pouquinho sobre a pena privativa de liberdade. Nosso Código Penal prevê duas espécies de penas privativas de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela vai efetivamente retirar o condenado, o sentenciado, do nosso meio social e vai colocá-lo em um estabelecimento prisional. Mas esse estabelecimento prisional, para a pena privativa de liberdade, ela ocorre, de acordo com o Código Penal, né, o Código Penal ele reconhece duas espécies de pena privativa de liberdade, que é a pena de reclusão e a pena de detenção. Mas como que eu faço para saber se esse crime, se essa infração penal ele é apenado com pena de reclusão ou de detenção? Todo crime é dotado de um preceito primário e de um preceito secundário. Preceito primário do artigo 121 caput do Código Penal. Está escrito lá, matar alguém. Preceito secundário é a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, podemos já tirar uma premissa. A pena de reclusão ela está estabelecida no preceito secundário do tipo penal, bem como isso ocorre na própria pena de detenção. Basta olharmos no artigo 123 do Código Penal, que possui a seguinte redação lá do infanticídio: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Então, o preceito secundário do tipo penal, seja do Código Penal, seja da legislação extravagante, né, das leis especiais, elas que estão definindo se o crime será apenado com pena privativa de liberdade em regime de reclusão ou de detenção, em espécie de pena de reclusão ou de detenção, em espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção. Mas qual seria uma diferença aí dentro dessas penas privativas de liberdade, de reclusão e detenção? Qual é a diferença delas? Ela está na questão do regime penitenciário a que o condenado ficará sujeito ao cumprimento dessa pena no regime de segurança, no estabelecimento de segurança máxima ou média, em um estabelecimento de detenção, por exemplo, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, em um regime semiaberto. Sobre ainda essa distinção da pena privativa de liberdade em regime em espécie de detenção ou de reclusão, nós não podemos esquecer que o Código de Processo Penal, quando ele trata do procedimento, né, do processo que vai apurar a responsabilidade penal daquela pessoa, lá tem o regime ordinário para os crimes apenados com reclusão, o procedimento sumário para os crimes apenados com detenção e, na Lei 9.099/95, nós temos o procedimento sumaríssimo para os crimes de menor potencial ofensivo, estabelecidos na Lei 9.099/95. Vamos falar um pouco aí da pena
privativa de liberdade, reclusão. Né? Então, só que a pena privativa de liberdade de reclusão ela é cumprida em 3 regimes distintos: no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto. Vamos começar então pelo regime fechado. E aqui eu já faço uma observação que, diferente do nosso primeiro vídeo, agora na gravação desse segundo, um aluno, um colega, pediu que eu inserisse o texto de lei, ou o texto da Constituição, o texto da Lei de Execução Penal, para facilitar o entendimento. Então está lá, ó, regime pena privativa de liberdade, reclusão no regime fechado, é o que nós vamos ver agora. Artigo 33 do Código Penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, já tiramos uma premissa. Reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto. Na sequência, embora não tenha colocado em negrito, seguimos. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Como é que eu considero o regime fechado? Parágrafo 1º. Considere-se, a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Vamos falar um pouquinho sobre as regras do regime fechado. Dentro do Código Penal, artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Já faço uma primeira observação em cima desse artigo 34 caput. Por quê? Esse exame criminológico aí, estabelecido no caput do artigo 34, ele é diverso, ele era diferente do que estabelecido lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Por quê? O artigo originário da Lei de Execuções Penais, o artigo 112, ele estabelece a questão de progressão de regimes. E lá, antes da alteração legislativa, era estabelecido que o condenado seria submetido a exame criminológico, que é diferente desse do artigo 34. Todavia, o artigo 112 ele foi alterado e a exigência do exame criminológico dentro da Lei de Execuções Penais foi revogado. Todavia, o legislador ele não revogou o do artigo 34 do Código Penal. Se fosse intenção do legislador revogar, o teria feito de forma expressa, como fez no 112. Porém, isso não ocorreu. Tanto que isso não ocorreu, essa revogação não ocorreu e ainda está em vigente, e ainda assim o juiz, de acordo com o caso concreto, de acordo com situações excepcionais, o juiz das execuções pode determinar a realização de exame criminológico. Exemplo disso já estabelecido em diversos casos de alguns famosos aí, por exemplo, Susana Richthofen. Mas voltaremos nesse ponto daqui a pouquinho, quando formos falar de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo então, parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Isso nos remete o quê? Ao vídeo anterior sobre os sistemas penitenciários. Ele sai, ele fica sozinho, depois ele sai, começa a conviver com os outros, ele começa a trabalhar. Só que ele tem que voltar para dormir. Ele se recolhe sozinho ou junto com outros presos. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento da conformidade das aptidões ou ocupações anteriores. Também está remetido à questão dos sistemas penitenciários, visto no vídeo anterior.
na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores. Como que eu, estabelecimento prisional, fico sabendo das aptidões e ocupações anteriores a ele ingressar no estabelecimento prisional, na hora que eu realizo o exame criminológico. Então, a importância de quando o sentenciado, o condenado, ele ingressa no estabelecimento prisional, a elaboração do exame criminológico. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Aqui, exame da ordem sempre gosta de cobrar isso. O trabalho externo no regime fechado é admissível? Sim, é, vírgula. Porém, tem que ser em serviços ou obras públicas. Não pode ser na iniciativa privada, em empresas privadas. Por quê? Porque primeiro é texto de lei, que para obra, trabalho externo no regime fechado é admissível, desde que seja serviços ou obras públicas. Não pode ser na iniciativa privada. Todavia, no regime semiaberto, e daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse ponto, uma pena de reclusão que tenha um regime semiaberto, que é o regime mais rigoroso da pena de detenção, o preso ele pode trabalhar externamente em serviços ou obras públicas, bem como na iniciativa privada. Penas privativas de liberdade, reclusão, regime fechado. Vamos falar um pouquinho da Lei de Execução Penal, dos artigos 87 até 90. Eu só estou mencionando 2 artigos, 87 e depois o 126, mas peço a gentileza de vocês passarem os olhos no 88, 89 e 90 da Lei de Execuções Penais. Olha o 87 aí. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão, em regime fechado. Então já está falando em penitenciária que ela possui um rigor maior, que inclusive nós podemos fazer uma distinção para o regime fechado na pena de detenção. Por quê? Porque ele vai estar em um estabelecimento penal de colônia agrícola ou industrial ou similar. A União Federal, os estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Quando do surgimento da Lei de Execuções Penais, não existiam as penitenciárias federais. Foi criada por lei agora recentemente, tá? Mas voltaremos ainda a falar sobre os estabelecimentos penais federais. LEP 126. O condenado que cumpre pena em regime fechado, olha aí, regime fechado ou semiaberto, poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Então ele trabalha e tem o direito de um abatimento no cumprimento da pena, a princípio pelo trabalho, e depois foi inserido aí a questão da remissão pelo estudo. Então ele vai estudar e vai ter a parte da pena remida. Em regra, na questão do trabalho, a cada 3 dias trabalhado, abate-se 1 da pena. Pena privativa de liberdade, reclusão, regime fechado. 2 súmulas de suma importância do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 40. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Então, ele tem que cumprir, se ele cumpriu parte da pena no regime fechado, e, por exemplo, ele já está no regime semiaberto, e ele vai ter o direito à saída temporária ou de trabalho para poder trabalhar da forma externa, ele considera-se o tempo do cumprimento da pena no regime fechado. Então ele cumpriu parte da pena dele, começou o cumprimento da pena dele no regime fechado,
ele progrediu de regime para o regime semiaberto, ele tem direito à saída temporária? Tem. Ele tem direito de trabalhar, de ter o trabalho externo, poder trabalhar externamente, inclusive na iniciativa privada? Sim, ele tem. Tanto que a própria súmula está dizendo que o trabalho que ele fez dentro do regime fechado é contado, é computado como tempo de cumprimento da pena. Súmula 439. Aí eu volto a falar do que nós até falamos no artigo 34 do Código Penal, que lá o preso será submetido a um exame criminológico quando ele ingressar no estabelecimento prisional. A súmula 439 do STJ está dizendo: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Eu coloquei aí os precedentes originários dessa súmula. Por quê? Começou a chegar no STJ diversos pedidos, decisões, recursos, questionando: olha, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado e não é mais admissível, não é mais necessário exame criminológico para o preso poder progredir de regime. Só que em alguns casos específicos, particularidades de sentenciados, o juiz estava mandando fazer o exame criminológico. Com base na Lei de Execução Penal? Não, porque o 112 foi alterado. A exigência do exame criminológico para a progressão de regime dentro da Lei de Execuções Penais foi revogada. Porém, o legislador esqueceu de fazer essa alteração do exame criminológico lá do artigo 34 do Código Penal. Então, os juízes mandavam. Daí, a defesa não concordava, onde ou o Ministério Público não concordava, para não realização, ou a defesa não queria, o Ministério Público queria a realização de exame, a defesa não, o juiz decidia num sentido ou no outro, havia recurso, agravo de execução, e recurso especial, habeas corpus, enfim, o STJ vem e diz: admite-se exame criminológico pelas peculiaridades do caso. Por quê? O legislador revogou o 112, revogou um dos parágrafos do 112 da Lei de Execução Penal, onde estabelecia o exame criminológico. Todavia, não alterou o 34. Então, existe exame criminológico na nossa legislação ainda? Sim, existe. Mas dependendo do caso, de acordo com as peculiaridades do caso, juiz da execução pode mandar fazer exame criminológico? Pode, desde que fundamente a sua decisão, como se toda decisão judicial não tivesse que ser devidamente fundamentada, né? Porque a Constituição Federal, no artigo 93(9), determina que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada. E por fim, para fechar, pena privativa de liberdade, reclusão em regime fechado, a Lei dos Crimes Hediondos. Artigo 2º, parágrafo 1º diz: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então não interessa. Condenado por crime hediondo, pena inicial deve ser de reclusão, deve ser iniciada em regime fechado. E daí, para fechar, por vez, eu trouxe aí uma situação da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que foi modificada pelo pacote anticrime. Então tá lá, independentemente da quantidade de pena, independente da quantidade de pena, pouco importa a quantidade de pena. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho que pena superior a 8 anos, regra regime fechado. Pena superior a 4 até 8, regra regime semiaberto. Pena até 4 anos, regra regime
aberto. Só que vai depender também, irá depender também se o sentenciado ele é primário ou reincidente. Mas nós vamos ver isso em alguns vídeos daqui a pouquinho, tá? Ali pela frente. Então, o pacote anticrime está dizendo, independentemente da quantidade de pena, parágrafo 8º do artigo 2º, diz lá, ó, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, independentemente da quantidade de pena. E estabelecimento prisional de segurança máxima é somente para o regime fechado, pena privativa de liberdade com regime fechado. A Lei de Organização Criminosa também, no artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 2, também promovido pelo pacote anticrime, trouxe uma seguinte observação. O inciso 2 aí, ele está da seguinte forma. A adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento da pena do artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal ou na Lei de Execução Penal. E depois, o finalzinho aí, os requisitos da progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo, que está tratando da progressão de regime, né, de cumprimento da pena. O que está dizendo o que tem a ver esse inciso 2 aí? Sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial do cumprimento da pena. Então, pena, sei lá, vamos dar um exemplo aí, de 12 anos, poderia ser iniciada em regime aberto? Não, não pode. Não pode. É nula essa cláusula. Por quê? Terá situações de delação premiada, colaboração premiada, né? Daí o delator, o colaborador, poderá fazer um acordo com o Ministério Público, que deverá ser submetido à homologação do Poder Judiciário, do juiz. E esse acordo não pode violar as regras do Código Penal, do regime inicial de cumprimento da pena. Não pode violar as regras de cada um dos regimes, fechado, semiaberto ou aberto, no Código Penal da Lei de Execução Penal. Tá ok? Vamos falar agora um pouco do semiaberto. Pena privativa de liberdade, reclusão, regime semiaberto. Voltamos um pouquinho para o 33 do Código Penal. Está aí, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto, aí, ó, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Então, nós vemos o seguinte, pena de reclusão. Qual o regime mais rigoroso? Fechado. E ele deve iniciar o cumprimento em regime fechado. Pode ser no semiaberto? Pode. Pode ser no aberto? Também pode. É só ler a primeira parte do caput. E agora a pena de detenção. Por exemplo, como nós trouxemos no 123, que é o infanticídio, crime de infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Então essa mãe pode ser condenada numa pena privativa de liberdade de detenção? Sim, porque o preceito secundário do 123 determina isso. Qual o regime mais rigoroso para ela iniciar o cumprimento da pena? Regime semiaberto, porque a detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. A segunda parte do caput do artigo 33 está determinando isso. Parágrafo 1º. Considera-se a linha B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento
similar. Vamos falar um pouquinho sobre as regras da pena privativa de liberdade de reclusão para o regime semiaberto. Está no 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código Caput ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, aquele infanticídio, aquela mãe que matou o próprio filho durante o parto, ou logo após, que recebeu uma pena, por exemplo, de 4 anos, pena de reclusão, vai começar a cumprir no regime semiaberto. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Lembrando o vídeo, nosso primeiro vídeo, quando falamos dos estabelecimentos prisionais, né? Aquela evolução do sistema prisional. Então, o preso tem direito ao trabalho? Tem. Em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O trabalho externo é admissível. Lembra que nós vimos que o trabalho no regime de reclusão, pena privativa de liberdade, de reclusão em regime fechado, o preso pode trabalhar? Pode. Externamente? Sim, pode. Só que desde que seja em serviços ou obras públicas. Olha o trabalho externo agora do preso em regime semiaberto, em pena privativa de liberdade, de reclusão, em regime semiaberto. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, o preso pode trabalhar em regime semiaberto, ele pode trabalhar na iniciativa privada? Sim, ele pode. Ele pode, preso no regime semiaberto, ele pode frequentar cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior? Pode, sim, ele pode. Pode trabalhar na iniciativa privada? Pode. Pode ser em serviço ou obras públicas? Pode. Pode estudar? Pode. Ele vai ter, inclusive, o direito da remissão pelo estudo. Pelo trabalho, ele também tem o direito da remissão. Ele pode fazer um curso de instrução de segundo grau ou superior, faculdade, universidade? Pode? Pode. O parágrafo 2º do artigo 35 está autorizando isso. Vamos falar um pouquinho da pena privativa de liberdade em reclusão em regime semiaberto pela Lei de Execução Penal. A colônia agrícola e industrial similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto, em regime semiaberto. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo 1 do artigo 88 desta lei. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a seleção adequada dos presos. Lembra daquele exame criminológico que nós falamos do artigo 34, junto com a súmula do STJ, a 439? Eu pergunto, de acordo com o que está aí e no Código Penal, o preso, ele vai iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, de reclusão em regime e de detenção em regime semiaberto. Pena privativa de liberdade, reclusão em regime semiaberto. Ele pode, logo no início, quando ele começar a cumprir a pena, ser submetido a um exame criminológico, de acordo com o 34 do Código Penal, embora não tenha previsão legal, podemos dizer que o Código Penal, a Lei de Execução Penal, não está exigindo que ele seja submetido a exame criminológico. Então, não é obrigatório. Poderia ser, assim, uma faculdade. Tá? O limite da capacidade máxima é que atenda os objetivos de individualização da pena. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de cumprimento da pena, como nós já havíamos falado agora há pouco. Pena privativa de liberdade, regime semiaberto. Vamos falar um pouquinho aí de duas súmulas do STJ. A súmula 269 diz: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Essa questão de primariedade, reincidência, e como o juiz vai aplicar a pena até 4, superior a 4, até 8, superior a 8, se é primário, reincidente, isso nós vamos ver em vídeos ali pela frente. Tá? Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça. A frequência a curso de ensino formal, é causa de remissão de parte do tempo da execução da pena sob regime fechado ou semiaberto. Então, a frequência a curso de ensino formal, ele quer dizer ensino básico, é causa de remissão de parte da pena de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Então, o preso, infelizmente, um preso analfabeto, ele vai estudar lá no regime fechado. Ele pode remir? Pode. Ele está no semiaberto. Ele pode remir? Também pode. Tá? Vamos falar agora sobre as penas privativas de liberdade de reclusão em regime aberto. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto. Então, pena de reclusão, regime mais rigoroso, fechado, depois o semiaberto, depois o aberto. Pena de detenção, lembrando sempre do preceito secundário do crime. Qual o regime mais gravoso? Regime semiaberto. Pode ser o aberto? Pode. Parágrafo 1º. Considere-se o regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Infelizmente, até hoje nós não temos casa de albergado ou estabelecimento adequado. Por isso que, quando ele está em regime aberto, ele vai para... Então, por isso, quando ele está no regime aberto, ele é condenado a uma pena privativa de reclusão em regime aberto, ele vai para a casa. Tá? Por falta de estabelecimento, por falta da ausência de casa de albergado ou de estabelecimento adequado. Regras do regime aberto pelo Código Penal. O regime aberto, artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Por quê? Porque ele está sem fiscalização do Estado. No regime fechado, ele está sob forte fiscalização do Estado. No semiaberto também, só que é um pouquinho mais brando essa fiscalização. Por quê? Porque ele pode sair para trabalhar externamente. E agora no regime aberto? O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade. Por quê? Porque o Estado não o está vigiando. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, se existisse a casa do albergado ou estabelecimento adequado, ele saía para trabalhar e à noite ele ia se recolher. E nos dias de folga, no domingo, por exemplo, ele estaria dentro da casa do albergado ou no estabelecimento adequado, mas como não existe, ele fica em casa. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Essa parte final, não pagar a multa cumulativamente aplicada, não está mais sendo aplicada. Por quê? Porque multa é dívida de valor, não pode ser convertida em prisão. Isso nós iremos estudar em alguns vídeos aí pela frente, tá?
Agora, vamos falar um pouquinho do regime aberto dentro da Lei de Execução Penal. Artigo 93 da Lei de Execução Penal. A casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Só lembrando que pena de limitação de fim de semana é uma das espécies das penas restritivas de direito, que também teremos vídeo específico sobre isso. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga, porque senso de autodisciplina e responsabilidade do preso. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Por quê? Os finais de semana ele deveria, né, se existisse a casa do albergado, frequentar esses cursos, essas palestras. Para quê? Para melhorar e impedir que ele volte a delinquir. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Então, acredito que até se existisse essa casa do albergado, com uma efetiva fiscalização do Estado, o índice de reincidência até poderia diminuir bastante. Continuando aí, dentro da Lei de Execução Penal, artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, daí tem os requisitos aí para ingresso no regime aberto. Estiver trabalhando, comprovar a possibilidade de fazer imediatamente, apresentar pelos seus antecedentes e pelo resultado dos exames a que foi submetido, é aquele exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Por quê? Porque ele não tá sob a fiscalização do Estado. Parágrafo único. Poderão ser dispensados do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então, o 115 ele tem condições gerais e obrigatórias. O juiz pode estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto? Pode. Então, vamos ver essas condições gerais e obrigatórias. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Ele tem que ter um endereço fixo, né? Como não existe casa do albergado, ele tem que ter comprovar que ele, se precisar, ele será achado, localizado em tal endereço, em tal cidade, em tal bairro. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Ele pode sair? Pode, só que para se ausentar precisa de autorização judicial. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. E o 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício, requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa do próprio condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Por quê? Porque pode, vamos dizer que ele tenha que trabalhar, por exemplo. Só que ele conseguiu um trabalho, o 114, inciso 1 está dizendo, poderá ingressar, condenado que estiver trabalhando, comprovar a possibilidade de fazê-lo. Ele começou a trabalhar, transferiram ele para o terceiro turno, da meia-noite às 8 da manhã. Tá, mas o 115, né, sair para o trabalho e retornar. O 115.1, permanecer no local que foi designado durante o repouso e nos dias de folga. Normalmente nós repousamos à noite, só que ele estava trabalhando à noite. Então pode ser modificada, o juiz pode modificar essas condições estabelecidas, tá? Porque é melhor que ele esteja trabalhando à noite do que sem fiscalização e na rua. O 117 aí, ó, quem que pode
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado cometido de doença grave, câncer, AIDS, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. O 118 trata da regressão de regime, nós não vamos falar agora, tá? Mas em um vídeo específico sobre isso. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Pena privativa de liberdade de detenção. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Primeira parte do artigo 33. Olha agora a segunda parte do 33. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência ao regime fechado. Então, o regime mais rigoroso para uma pena de detenção é o regime semiaberto. Se ele está no semiaberto, ele vai progredir para o aberto, ele tem que cumprir parte do tempo no estabelecimento prisional de regime semiaberto, em colônia agrícola industrial estabelecimento similar, para depois ele progredir para o regime aberto. Pena privativa de liberdade, prisão simples. Por quê? Porque a Lei das Contravenções Penais prevê. Temos aí, Decreto-Lei 3688 de 1941. As penas principais são prisão simples e multa. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Então, desde as contravenções penais, quem está condenado por uma contravenção penal, sequer tem regime fechado. Tá? O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. O trabalho é facultativo. Lembra que o trabalho é obrigatório, reclusão e detenção. Agora aqui, prisão simples, facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Então, pessoal, paro por aqui. E o próximo vídeo que nós iremos gravar é sobre a progressão de regimes. Valeu mesmo, muito obrigado por tudo.